Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o Senhor que salva, quem cura, que liberta, restaura e dá vida. Aleluia. A palavra do Senhor é o próprio Senhor falando conosco. Amém? A palavra de Deus, ela nos instrui, na verdade, nos guia, nos direciona no caminho certo, né? É uma direção, é uma instrução, né, de Deus para nós, né, que estamos aí na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Amém? Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, né, nós somos instruídos, guiados, direcionados à vontade de Deus, né? O caminho de Deus, conhecer a verdade, né? A palavra fala de Deus que conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Como que você vai ser liberto? Ouvindo a verdade. A verdade, quem é que tem a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Jesus, ele é o caminho para você ir ao Pai. Amém? Para você ser liberto, você tem que, né, ouvir a verdade. A verdade de quem? Das pessoas. Você sabe se as pessoas estão falando a verdade ou a mentira? Não. Da palavra de Deus. Cada vez que você vem ouvindo a palavra de Deus, você vai ser direcionado, você vai ser guiado, instruído, na verdade, no caminho certo de Deus. Amém? Você vai sendo liberto, restaurado, curado, transformado, cada vez que ouve a palavra de Deus. E, né, salvo. Amém? Que é o mais importante, é a nossa salvação. Tudo é o que mais importa, é a salvação nossa, né? A nossa salvação. Nossa salvação é, glória a Deus, aleluia, é tudo que nós precisamos, né? É a salvação. A nossa salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. O maior milagre, a maior bênção na vida do ser humano é ele receber a salvação do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você conhece, vai conhecer a verdade da palavra de Deus e você vai ser o que? Liberto, curado. Né? Porque você está ouvindo e ao ouvir ela vai entrando dentro de você e trabalhando na sua vida. A palavra, ela tem o poder, a palavra de Deus, ela tem um poder para cada vez que nós ouvimos, ela vai entrando e vai transformando, vai nos dando vida, vai nos curando, vai nos transformando, vai nos restaurando, nos trabalhando nossa vida e nos libertando, amém? Glória a Deus, aleluia. É o ouvir, né? O ouvir. E o ouvir vem para dentro de nós. Vai trabalhando a palavra de Deus cada vez que nós estamos ouvindo. Quando nós ouvimos, ela vai trabalhando dentro de nós, porque a palavra do Senhor, ela tem, né? Glória a Deus, o poder para transformar a vida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez estou aqui em nome de Jesus Cristo para estar aqui trazendo a mensagem, a palavra de Deus, que é vida, que é cura, que salva e liberta e transforma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela, quando a gente ouve, ela tem o poder para, né,
entrar dentro de nós e transformar nossa vida. A palavra de Jesus, quando nós ouvimos, cada vez que nós ouvimos, ela tem o poder, porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem poder, sim, para cada vez que a gente venha ouvir, ela venha transformar, ela transforma a nossa vida. Cada vez que você, que eu, ouvimos aqui a palavra de Deus, ela vai entrando dentro de nós e, né, vai trabalhando na nossa vida, em todo o nosso ser. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Amém. Olha só a palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Hebreus 12, do 1º em diante. Amém. Palavra do Senhor para o nosso coração nesse dia de hoje. Em Hebreus 12, do 1 em diante. Olha só o que fala. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus poderosa. Olha só, poderosa, viva e eficaz. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela não volta vazia, tá vendo? Não volta vazia a palavra de Deus. Cada vez que nós vamos ouvindo, ela entra e vai trabalhar na nossa vida. Ela não volta vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz. Ela faz, né? Ela trabalha dentro de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Amém? Olha só. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço. Deixamos todo o embaraço. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixamos nós o embaraço. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Aleluia. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele nos rodeia. Portanto, que nós venha deixar, né? Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Quantas pessoas que olham para a nossa vida, para o nosso exemplo, comportamento todos os dias, né? Grande nuvem de testemunha está o quê? Nos observando todos os dias, né? Testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Aleluia. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui a palavra de Deus em Hebreus 2 está falando para que nós venhamos deixar o embaraço, né? Todo o pecado que tão de perto ele nos rodeia. É o pecado, ele nos rodeia todos os dias, né? Mas fique firme com o Senhor. Porque se você ficar firme com o Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel e te guardará. Amém? Te livrará das tentações, né? Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós, né? Fuja do pecado. O pecado, ele nos rodeia. O pecado, ele rodeia cada um de nós. Mas fuja, né? Do pecado, do embaraço que nos rodeia. Glória a Deus, aleluia. Fuja dele. Que Deus, ele te guardará de todo o mal. Aleluia. Guardará a tua vida de todo o mal, dos laços, das investidas do mal. Se você fugir da aparência do mal, né? Fuja, fuja, fuja. Do pecado, né? De todo, aleluia, embaraço. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Deus, ele é contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não é feio fugir. Feio, né? A gente tem que fugir mesmo, né? A gente não tem que ficar aí. Vem o pecado, rodeia.
E o ser humano, perdão, é por causa que eu tô aqui, para espirrar, só Jesus. Ai, aí meu nariz tá irritado. É pra mim tá espirrando. Perdão. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui fala em Hebreus, né, 12, que, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, pessoas que nos observam, que nos olham, nosso comportamento, nosso exemplo, né? Olha só, testemunha. Aí, o que acontece? Deixemos, olha só o que fala a palavra de Deus, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Então, deixemos todo o embaraço. Medita aí nessa palavra do Senhor. Hebreus 12. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele nos rodeia. Mas cabe a mim e a você fugir. Não o pecado rodear a gente ir lá e, né, abraçar o pecado, querer estar ali, querer estar ali, cair para fazer as coisas erradas, né? Que só leva à destruição do ser humano. O pecado está rodeando todo dia a mim e a você. Mas eu e você sabemos o que é bom e o que não é bom, o que destrói a vida do ser humano. O que é bom é as coisas do Senhor. As coisas de Deus são boas. O caminho de Deus é bom. Dê ouvido, né, ao que o Espírito Santo de Deus está falando nesse dia de hoje para você e para mim. O Espírito Santo de Deus está falando para nós nesse dia de hoje, para que nós venha, né, deixar todo o embaraço, todo o pecado, né? Porque, aleluia, que tão de perto nos rodeia, tão de perto, o pecado está bem pertinho de nós, nos rodeando. O pecado, ele está bem pertinho de nós, nos rodeando. Mas cabe a nós falar, não, né? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele sabe quando as coisas estão se aproximando para laçar, para atingir. Fuja. José, ele foi ali tentado várias vezes pela mulher de seu senhor ali, Potifar. A mulher de Potifar tentou muito José, um menino novo. Mas nem por isso, olha lá o pecado, né? O pecado estava rodeando José, rodeando, que era ali a mulher de Potifar, do seu senhor, que José estava ali na casa de Potifar, e o pecado, né, estava rodeando, porque para laçar José, para José cair, né? Mas o que foi que José fez? Ele não caiu, ele simplesmente saía. Ele via que o pecado estava se aproximando para ele, mas ele não ia abraçar o pecado, não ia lá para cometer, para cair ali na cilada do inimigo. José simplesmente, ele saía, ele fugia dessa aparência do mal. Porque o pecado, ele destrói a vida do ser humano. O pecado, ele destrói a vida do ser humano. O salário do pecado é morte, né? Então, tá falando aqui na palavra do Senhor, medita aí, em Hebreus 12. Deixemos, é todos nós, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. O pecado rodeia eu, ele está de perto. O pecado, ele está todo dia perto de mim, perto de você, nos rodeando. Mas corra, não abraça o pecado, não entre para... Não deixa o pecado dominar você, não. Você tem o poder de decisão está nas suas mãos. Nós temos, né, o poder na nossa mão. Que poder é esse? Não é o poder de Jesus, não, porque nós não somos Jesus, né? O poder de domínio, de dominar. Maior o que está em nossas vidas do que o que está no mundo. Nós não temos o poder de Jesus, mas o poder
como ser humano, para nós decidir. Poder de decisão e de escolhas está nas minhas mãos e nas suas mãos. Nós estamos vendo o pecado rodear nós. Nós temos que abraçar o pecado ou correr. Fugir da aparência desse mal. Fugir e correr. Não abraçar e entrar abraçando, querendo agarrar o pecado. E depois que agarra, comete, né? Aí cai, né? Abraçou o pecado, caiu. Pecou. Né? Fuja da aparência do mal. Resista e o diabo fugirá de vós. Você vê que Jesus estava onde? No deserto. Quem apareceu lá? O diabo. Quantas coisas que o diabo chegou ali falando para Jesus. Jesus ficou firme, resistir, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus ficou firme. Jesus ficou firme, né? O diabo veio ali no deserto, onde Jesus estava, e Jesus ficou firme. Então, fique firme com Jesus, né? Porque com Jesus somos mais que vencedor, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando o pecado estiver aí perto, que ele está, a palavra de Deus fala aqui, ele está perto de nós, nos rodeando todo dia. Todo dia o pecado está nos rodeando, bem pertinho de nós. Mas cabe a mim e a você não ceder, não abraçar o pecado, mas correr, fugir desse pecado que quer nos laçar, né? Nos laçar e destruir nossa vida. Amém? A carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, olha, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele suportou o quê? Aleluia, glória a Deus, a afronta. Jesus suportou a afronta, né? Olha só, olhando para Jesus. Nós temos que olhar para onde? Para Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, né? Olhe para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou. Jesus, ele suportou o quê? Tudo na cruz. A cruz, ó. Jesus suportou a cruz. Ele suportou. Você está passando o quê? Calúnia, perseguição, né? Afronta. Jesus suportou a afronta. Jesus, ele suportou tudo. Está sendo caluniado, está sendo perseguido, está sendo injustiçado, alguém está se levantando contra a sua vida. Aquele que é luz tem que incomodar as trevas. Quem é luz tem que incomodar as trevas mesmo. As trevas não é para gostar da luz, não. Treva com luz não tem união. Não é as pessoas, é o próprio inimigo. Se alguém está se levantando contra mim, contra você, está nos confrontando, está nos afrontando, está nos caluniando. Jesus passou a afronta, ouviu tantas coisas, imagine eu e você. A luz tem que incomodar as trevas mesmo. Deus é contigo, Deus é comigo. Treva e luz não tem união. Treva e luz não tem união. Temos que incomodar o inferno. A luz é para incomodar o inferno. A luz é para incomodar as trevas mesmo, porque luz e treva não tem união. Jesus, ele foi o quê? A cruz, desprezando a afronta. Jesus, ele desprezou a afronta.
Jesus suportou a afronta e muitas outras coisas. E nós? Né? E nós? Glória a Deus, aleluia. Será que nós que estamos aí firmes na presença de Deus, que somos luz, nós não vamos passar por afronta, humilhação, injustiça, calúnia, perseguição? Jesus passou, imagina a gente, né? Deus é contigo, não temas. Olhe para Jesus, que é, né, autor e consumador da nossa fé, porque ele passou as afrontas, ele passou muitas coisas, né, a cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta, ele desprezou, passou tudo ali, né, na cruz, antes da cruz, e desprezando tudo aquilo ali, e olhando para onde? Jesus, nossos olhos é para estar no Senhor. Suporte, porque Jesus é conosco, né? Amém? Glória a Deus. É para incomodar o inferno, as trevas mesmo. As trevas não é para gostar de nós, não. Aleluia. A afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, né? Assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou. Ó, considerai aquele que suportou. Quem suportou tudo? Jesus. Tais contradições dos pecadores. Jesus suportou, né, as contradições dos pecadores, suportando tudo por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Contra si mesmo, né? Para que não esfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Olha aqui, tá vendo como é forte aqui? Considerai, pois, aquele que suportou as contradições, Jesus. Olhe, né? A gente tem que olhar todo dia para tudo aquilo que Jesus suportou e passou por mim e por você, né? As contradições dos pecadores contra si mesmo, né? Aleluia, glória a Deus, para que não esfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue. Não resistimos ainda até ao sangue. Combatendo contra o pecado. Tá vendo? Combatendo contra o pecado. O pecado não é para ser aceito. Ele tem ali, ó, a gente tem a verdade da palavra do Senhor. Não temos que aceitar o pecado. Não temos que aceitar o pecado. Né? Ainda não resistisse até ao sangue. Combatendo contra o pecado. Tá vendo? Temos que combater o quê? O pecado. Não temos que aceitar o pecado. Não temos que se conformar com este mundo. Não. Cristão verdadeiro de Deus não é para se conformar com este mundo, não. Não se conforme, não. Não. Não é olhar para esse mundo que nós estamos vendo hoje e achar que isso tudo, esses pecados, essas maldades, essas coisas que estão aí sobre este mundo é normal. Não é normal, não. Né? Não é normal. Então, não conformei com este mundo. Não se conforme a olhar para esse mundo e ver que esses pecados que a gente está vendo, essas coisas que a gente está vendo aqui na terra, que nós estamos vendo aqui na terra, que isso aí é normal. Não é normal, não se conforme. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, olha Jesus falando comigo e com você. Olha Jesus falando comigo e com você. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Filho meu. Filho meu, olha a palavra de Deus aqui para mim e para você hoje. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que
recebe por filho. É aquilo, né? Se os nossos filhos precisarem de disciplina, nós vemos que ele precisa ser corrigido e ser disciplinado. Nós, como os pais, temos que corrigir e disciplinar os nossos filhos quando nós estamos vendo que eles estão precisando de disciplina. Muitas das vezes a gente olha para nossos filhos e nós vemos que eles estão precisando de ser disciplinados, de ser corrigidos. A mesma coisa é o Senhor. Nós amamos nossos filhos, não é isso? Então a gente vai aceitar tudo dos nossos filhos, né? Pirraça, que bate de frente com o pai e com a mãe, que não respeita a mãe nem o pai. A gente tem que aceitar isso como pais? Não. Temos que corrigir e disciplinar nossos filhos. A mesma forma é o Senhor. O Senhor, ele nos ama. E quando ele vê que nós, né, que nós filhos, estamos sendo rebeldes, precisamos de correção e de disciplina, então o Senhor, ele vai vir nos exortar, nos corrigir, chamar a nossa atenção, né? Porque Jesus, ele nos ama, né? Não é porque o pai ama o filho que ele vai ver o filho errado e vai deixar o filho errado ali e não vai disciplinar e não vai corrigir, não. Não, ele tem que corrigir. Amar é isso. Amar é corrigir, é disciplinar quando for preciso. O pai, ele ama, a mãe ama. E quando vê que precisa o filho ser corrigido, ser disciplinado, tem que corrigir e disciplinar. A mesma coisa é o Senhor. O Senhor nos ama. E por ele nos amar, se nós for rebelde, né, filhos rebeldes, Deus, ele nos corrige com a sua palavra. Quando Deus, ele vem falando uma palavra de exortação para nós, ele está nos corrigindo, filho, em coisas que estamos desagradando ao Senhor. Quando nós recebemos uma palavra de exortação de Deus, é porque Deus, ele quer o conserto de nós, filhos. Deus, ele está nos corrigindo, nos disciplinando como filhos. Não ignore, não desmaie, né? Quando for pelo Senhor repreendido. Tá vendo que Deus, ele repreende o filho. Nós repreendemos nossos filhos, nós disciplinamos nossos filhos, nós corrigimos nossos filhos e Deus também. Quando Deus, ele vê que nós estamos precisando de disciplina do Senhor, ser corrigido, ser repreendido, ele vai nos repreender sim. Ele vai nos corrigir sim, ele vai chamar nossa atenção sim. Filho, filha, não é desse jeito. Se conserte, não é assim. Quando nossos filhos estão errados, nós temos que chegar até eles e chamar a atenção deles, nos disciplinar eles, corrigir eles. A mesma forma é Deus. Aí Deus fala aqui, a palavra Deus fala aqui, não desmaie quando por ele fores repreendido. Por quem? Por Jesus, pelo Pai. Tá vendo? Jesus, ele nos repreende. Repreende o filho, porque ele ama. E aqui fala, né, do amor. Porque o Senhor corrige o que ama. Então Deus, ele nos ama. Mas quando ele vê que nós precisamos de correção, de disciplina, ele vai nos disciplinar, nos corrigir. Então, quando eu ouvimos a palavra de exortação, que ele nos corrige, chama a nossa atenção, aceite, que nós venhamos aceitar, porque ele quer o nosso bem. O Senhor, ele nos ama e quer o nosso bem. A mesma forma, nós muitas das vezes somos corrigidos pelos nossos pais. Somos disciplinados pelo nosso pai. Às vezes estamos errando com nossos pais, às vezes estamos sendo rebeldes. Aí os pais chegam e nos corrigem, chamam a nossa atenção.
tá? Então Jesus, quando ele vê que nós precisamos de correção, ser disciplinado, ele vem com a sua palavra e nos corrige, nos disciplina. O amor é isso, é corrigir, é disciplinar. Não é passar a mão na cabeça, não ignorar, não. Porque guarda no teu coração. Isso aqui hoje que você está ouvindo, ó. Porque o Senhor corrige o que ama, né? Aqui quem está falando é o quê? O profeta do Senhor aqui na palavra do Senhor. O profeta de Deus aqui em Hebreus 12 está falando que o Senhor, ele nos corrige o que ama. Tá vendo? O Senhor corrige o que ama, o filho que ama. Corrigir quem? O filho que ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Aquele que Deus recebe por filho, ele corrige, ele disciplina. Porque nós disciplinamos e corrigimos nossos filhos quando eles estão errados. Mas nós amamos, o Senhor também nos ama. Ele vai nos corrigir, nos disciplinar também, nos repreender. Quando fazemos algo que não agrada a Deus, quando fazemos rebeldia com o Senhor. Tem muitos hoje aí que quando Deus ele fala, né, que está corrigindo na sua palavra, não aceita não. Tem muitos que dizem assim, eu sou filho de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, sou filho de Deus. E quando recebe a correção de Deus, quando é repreendido pelo Senhor, quando Deus vem e corrige ele não aceita. Não aceita não. Eu sou filho de Deus, estou errado. Não estou errado não. Eu sou filho de Deus, mas tá errado. Tá desagradando ao Senhor, tá sendo rebelde. Aí Deus vem, corrige e não aceita, não quer. E é filho, diz que é filho do Senhor, né? Os nossos pais nos corrigem. Nós não corrigimos nossos filhos e disciplinando, e nós não amamos eles. A mesma forma é o Senhor. Aceite, porque nós também corrigimos nossos filhos. Deus, ele corrige nós porque nos ama. Para que nós venha ser homens e mulheres de bem, honestos, fiéis e sinceros, com caráter bom de Deus, não é com caráter do mundo, mudando o caráter do inimigo, não. Glória a Deus, aleluia. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus tratará como filho. Por quê? Se o filho não aceita a correção de Deus, então não é filho. Tá vendo o que Deus está falando para a gente aqui hoje? O que a palavra de Deus está falando aqui, tá bem claro, né? Para entender. Tá vendo? Se suportais a correção, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para o nosso coração. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija. Tá vendo? Se suportar a correção do Senhor, né? Se suportar a correção, Deus vos trará como filho. Se você suportar, aceitar a correção, você está errado, e Deus como pai vem e te corrige, e você não aceita, então você, né, não é filho. Filho aceita a correção do pai, entende que eu errei, eu estou errado, meu pai me corrigiu, então tem que aceitar. Olha só, Deus vos trata como filho. Se você diz que é filho de Deus e você não aceita a correção de Deus, Deus está te corrigindo, disciplinando você.
Aí você diz, eu sou filho de Deus. Aí não aceita a correção do Senhor. Não aceita que Deus venha te chamar a tua atenção. Tu tá errado. Deus chama a tua atenção. Aí tu fala, eu sou filho de Deus. Então não é filho de Deus, não. A palavra de Deus está falando aqui. Aquele que não aceita a correção de Deus. Deus, ele está corrigindo. Chamando a atenção. O filho não quer. Não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele aceita, suporta a correção. E aquele que aceitar, né, que ele está errado, que o pai está falando, está corrigindo ele e ele aceita, ele é filho. Filho aceita a correção do pai, porque o filho sabe quando ele está errado. Filho, ele sabe quando está errado. Então o pai chega, repreende ele por algo errado, chama a atenção dele, corrige ele, ele tem que aceitar e reconhecer que está errado. Mas hoje as pessoas dizem assim, eu sou filho de Deus, está errado, Deus corrige, não aceita, aí é filho de Deus. Deus fala aqui na palavra dele, aqui o Espírito Santo de Deus falando. Olha o Espírito Santo de Deus falando. Se suportais a correção, se você diz que é filho, então suporta a correção do pai. Se suportais a correção, tu é filho, então suporta a correção, porque está errado, tem que ser corrigido mesmo. Se suportais a correção, Deus vos trará como filho. Então, se não suportar a correção que Deus te der, você estando errado, você não é filho. É o que está falando aqui. Aqui, ó, o Espírito Santo de Deus para nós. Está bem claro aqui. Eu sou filho, estou errado. Deus corrige, eu não aceito a correção. Não suporto a correção. Não é filho. Filho aceita, suporta, recebe a correção do pai. Porque o filho, quando está errado, ele sabe que está errado e ele tem que aceitar. Porque, aí, ó, Deus vos trará como filho. Ó, se suportais a correção, você que diz que é filho, se você suportar a correção, você diz que é filho de Deus, né? Então, Deus te corrige, Deus chama a tua atenção, te disciplina. Olha só aqui. Se suportais a correção, Deus vos trará como filho. Então, quer dizer, se você não suportar, não aceitar a correção de Deus, você não é filho. Filho aceita e suporta e recebe a correção do seu pai. Por quê? Qual é o pai, né, que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não corrige a seu filho? Né? O pai, ele corrige o filho porque ele ama. Por que filho há a quem o pai não o corrija? Tá vendo? Que filho há? Que filho há a quem o pai não corrija? Deus nos corrige como filho, somos filhos de Deus. Então, quando Deus vê que nós precisamos de correção, ser disciplinados e corrigidos, ele vai nos corrigir, ele vai nos repreender, ele vai chamar nossa atenção, e nós também, a mesma forma com nossos filhos. Deus, ele nos ama, mas ele nos corrige, ele nos corrige, ele nos exorta, ele aleluia, glória a Deus, nos disciplina, porque Deus nos ama. Então, as pessoas falam, eu sou filho de Deus. Aí tá todo errado, tá desagradando a Deus, desobediente. Aí Deus chega, corrige, ele não quer, não aceita. Ele acha que tá certo. Aí não é filho, porque o filho, ele aceita e recebe a correção do pai, né? Por que filho há a quem o pai não corrija? Que filho há que o pai não corrija? O pai tem que corrigir o filho, sim. Quando precisar, o pai vê ali que o filho ele precisa ser corrigido, ele tem que ser corrigido. Amém? Medite aí nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus vai falar ainda mais no seu coração. Para não ficar você dizer, tá falando dela. Que o inimigo bota isso na cabeça das pessoas, tá falando dela mesmo, não sei o quê.
Medite na palavra do Senhor, que Deus vai falar ainda mais no seu coração. Mas se estás sem disciplina, olha que palavra hoje para, né, nós. Glória a Deus, aleluia, porque Deus nos ama e nos corrige, nos disciplina. Graças a Deus, glória a Deus. Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tá vendo? Se o filho está sem disciplina, olha só como é forte aqui, né? O versículo 8. Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Tá vendo como é forte? É a palavra de Deus, né? Aqui é a palavra de Deus que está falando aqui a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? Aqui, ó. Conheça, ouça a verdade e ela vos libertará. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Se estáis sem disciplina, sois então bastardo e não filho. Então, o filho, ele tem que disciplinar e corrigir o filho. Qual pai, né? Olha aqui, ó. Porque, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por que filho há a quem o pai não corrija? Tá vendo? Que filho há. Essa palavra aqui é de pai com filho. O pai, nós e pai, o Senhor para conosco. Né? Aqui é dois exemplos aqui, né? Aqui é nós como pais aqui da terra carnais e o nosso pai, o Senhor. Nós corrigimos nossos filhos, né? E Deus nos corrige também. Então o filho, ele tem que, quando ele vê que ele está errado e reconhecer e ponto final. E ele vai ser disciplinado e corrigido pelos seus pais. A mesma forma é o Senhor. E quantos falam que é filho de Deus e quando Deus corrige não aceita? Então não é filho. Se tu és filho, tu está errado, Deus te corrige, chama a tua atenção, te disciplina e tu não aceita. Glória a Deus, aleluia. Mas se estás sem disciplina, ó, se o filho está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Se o filho está sem disciplina, ele é o quê? Bastardo, ele não é filho, porque o filho, ele é o quê? Disciplinado e corrigido. E ele tem que aceitar. O filho, quando ele está errado, ele tem que ser disciplinado. Ah, eu não quero, eu não aceito. Não quero, não aceito. O pai ama. Mas não é porque o pai ama que vai passar a mão na cabeça do filho quando ele está errado, não. Justamente o amor é isso, é cuidar, é disciplinar, é corrigir para ser uma mulher de bem, um homem de bem. Né? E desde pequenininho a gente já tem que corrigir e disciplinar nossos filhos. Jesus também é assim conosco. O Senhor é também. Então, né, aceita a correção de Deus. Quando estiver, né, quando recebermos a correção de Deus, que nós venha a aceitar a correção do Senhor. Porque muitas das vezes achamos que estamos agradando a Deus. Muitas das vezes achamos que estamos sendo filhos obedientes para com o Senhor. E muitas das vezes não. Achamos nós que muitas das vezes estamos agradando e sendo obedientes ao Senhor. Mas muitas das vezes não estamos sendo obedientes ao Senhor
né? E faz na sua vontade, obedecendo a ele, é fazendo a vontade dele. Então, quando Deus nos corrige, nos disciplina, é porque ele está vendo que nós estamos precisando dessa correção, dessa disciplina. E muitas pessoas que elas são exortadas na palavra de Deus, sendo corrigida, que Deus ele chama a atenção, que Deus ele corrige, disciplina, muitos não aceitam, não quer, acha que está agradando a Deus, acha que está sendo obediente, que está sendo fiel ao Senhor, e não está sendo. Tem muitas pessoas hoje que Deus vem corrigindo, Deus vem falando, Deus vem aqui exortando na palavra dele, disciplinando na sua palavra, e as pessoas ignoram, acham que estão certas. As pessoas estão erradas e elas estão achando que estão certas, estão achando que estão sendo fiéis a Deus, estão achando que estão sendo obedientes a Deus, mas na verdade Deus está corrigindo, chamando a atenção e a pessoa não aceita. Assim hoje está acontecendo, de Deus corrigir, chamar a atenção do quê? Dos filhos, né? Deus chama a atenção dos filhos e os filhos não querem ouvir, não querem aceitar, acham que estão certo, que estão obedecendo ao Senhor, a seu Pai, e não estão. Aí Deus, né, fala na palavra dele, nos corrige, chama a nossa atenção, nos disciplina. Aí simplesmente ignoramos, não aceitamos. E Deus falando. Tem pessoas que ignoram muito. Quando recebe quando recebe a correção do Senhor, repreendido, quando é repreendido pelo Senhor, não aceita não. Não, porque eu fui ungido, porque eu fui chamado por Jesus. Mas se está sendo desobediente, se está sendo infiel a Deus, Deus vai chamar a atenção e corrigir sim. Para Deus não tem que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus chamou para a obra, membro, ovelha, sacerdote, pastor, missionária, pastora, presbítero. Para Deus não tem isso não. Desceu o olho, Deus me chamou. Se tiver errado, Deus vai chamar sim. Atenção, se tiver errado, pastor, se tiver errado, missionária, se tiver errado, presbítero, se tiver errado, pastora, evangelista, diácono, diaconisa, pastora, ombreiro, ombreira, se tiver errado, Deus vai corrigir sim. Ovelhas também, está errado, Deus vai corrigir, vai chamar atenção, vai disciplinar, corrigir, repreender, sim, repreender aquilo ali que está errado. Não tem isso com Deus por causa que desceu o óleo, Deus me chamou, eu sou de Deus, não, porque tem muitas pessoas que se acham demais. Tem muitas pessoas que se acham porque Deus me chamou, o óleo desceu. Tem tantos aqui na palavra do Senhor que o próprio Senhor chamou e depois Deus rejeitou, e aí? Tem tantos aqui na palavra de Deus que Deus chamou. Deus chamou, o próprio Senhor chamou. E depois foi desobediente a Deus, foi infiel ao Senhor, não quis dar ouvido ao Senhor, ignorou quando Deus falou e simplesmente Deus simplesmente Deus, do jeito que ele chamou, Deus também não quis mais. Tem muitos na palavra de Deus que da mesma forma que o óleo desceu, que Deus chamou, Deus repreendeu, Deus chamou a atenção e não aceitaram. Conte na Bíblia aqui que não aceitaram a correção de Deus, não aceitou quando Deus chamou a atenção e achando que estava certo, tô certo. E simplesmente o Senhor, né? Não, da forma que Deus chamou, Deus também não quis mais
Não que mais não que mais, porque a pessoa não aceitou a correção de Deus, não aceitou quando Deus falou, e o próprio Senhor chamou, mas Deus rejeitou. Deus rejeitou, Deus chamou muitos aqui, ó, muitos aqui o próprio Senhor chamou, e muitos aqui Deus rejeitou também, porque Deus falou, estava errado, Deus falou, chamou a atenção, corrigiu e não aceitou. E Deus também, né? Deus também não rejeitou. Muitos na Bíblia aqui que Deus chamou, Deus rejeitou também, porque não quis ouvir a Deus, não quis a correção do Senhor. Muitos aqui na Bíblia, eles não quiseram dar ouvido a Deus, quiseram obedecer a Deus. Deus corrigia, Deus chamava a atenção, disciplinava e não queria dar ouvido ao Senhor. Achava que estava certo. Tem muitos aqui na Bíblia que achavam que estava certo, estava agradando a Deus, estava obedecendo a Deus, estava sendo fiel a Deus e não estava. E Deus, assim como Deus chamou, também Deus rejeitou. E acha que hoje é diferente? Não é diferente, não. Aquele que não quer dar ouvido ao Senhor, que está errado, que Deus está corrigindo, Deus chama a atenção e a pessoa acha que está certo. Quantas pessoas hoje que, como aqui na Bíblia, aqui, que acha que está certo, acha que está obedecendo a Deus, acha que está sendo fiel ao Senhor, Deus corrige, chama a atenção, disciplina, repreende a pessoa porque está fazendo, não está obedecendo a Deus, não está aceita da correção de Deus, Deus rejeita também. Deus rejeitou aqui na Bíblia os rebeldes que não quis dar ouvido ao Senhor, não quis a correção de Deus, achavam que estava certo, Deus falava e a pessoa não aceitava e não aceitava a correção do Senhor. E simplesmente Deus rejeitou também. E hoje também Deus rejeita também. Tem muitos hoje aí que acham que, o Senhor me chamou, é igual na Bíblia aqui, a palavra de Deus aqui, ela é testemunho e exemplo. Do jeito que está aqui na Bíblia, é a mesma coisa de hoje aqui na terra. Deus me chamou, o olho desceu. Deus não quer saber não, meu filho. Deus não quer saber não, de jeito nenhum disso não, o próprio Senhor não. Hã? Se deixar a desejar, se não tiver, né, da forma que Deus quer, fazendo o que Deus quer, na obediência, sendo fiel ao Senhor, aí Deus corrigir, a pessoa não quiser, Deus rejeita. Deus rejeita. A pessoa está errada. Deus está corrigindo. Não é eu não. Não é eu não. Eu não. Não aceita não, de jeito nenhum. E Deus falando, Deus corrigindo. Não aceito não, eu estou certa. Eu estou certo, Deus me chamou. Para Deus não tem pastor, não tem missionário, não tem presbítero, não tem ombreiro, não tem ombreira, não tem diaconisa, não tem eu, não tem pastora, missionário, presbítero, ombreiro, enfim. Deus chamou, mas se tiver aqui, Deus corrigir, né? Se Deus corrigir, chamar a atenção, disciplinar e não aceitar a correção de Deus, que não aceitar o que Deus está falando, a correção, a disciplina, não aceita, acha que está certo, Deus rejeita sim. Deus chamou muitos aqui na palavra, era fiel até um determinado tempo, era obediente até um determinado tempo. Depois começou a desagradar a Deus, ser infiel a Deus, ser rebelde contra o Senhor. Deus ali pela sua misericórdia, falando, corrigindo, dando oportunidade para a pessoa se arrepender, se consertar, corrigindo, disciplinando a pessoa. E a pessoa simplesmente, eu estou certíssimo. Deus me chamou. Deus chamou, mas se não obedecer a Deus, se não for fiel a Deus, se não agradar a Deus, se ficar
Se Deus corrige você, você disse que Deus chamou você, Deus corrige você, você não aceita, Deus rejeita sim. Deus rejeitou aqui na palavra, Deus deixou a palavra aqui como testemunha e exemplo. Se aconteceu aqui na palavra de Deus, não está acontecendo hoje? Claro que está. Se aconteceu aqui na palavra de Deus, não está acontecendo hoje? Claro que está. Tem tantos hoje assim, Deus me chamou. Eu sou filho. O olho desceu. Estou agradando a Deus. Estou sendo fiel a Deus. E não está não. Aí Deus chama a atenção. Deus corrige. Deus disciplina. Olha só o que Deus fala. Olha só o que Deus fala aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus, ele açoita, né? Glória a Deus, aleluia. Deus açoita. Glória a Deus. Deus corrige e açoita, né? E repreende a todo. Glória a Deus, aleluia. A qualquer que recebe por filho. Deus repreende, sim. Açoita, sim. Corrige, sim. Chama a atenção, sim. A qualquer que recebe por filho. Qualquer um que recebe por filho o Senhor, que Deus vê que precisa ser corrigido, ser disciplinado, né? Ser repreendido, Deus vai fazer sim. Eu não aceito, não. Tem tantos hoje que Deus tem falado, Deus tem corrigido aí com a sua palavra. Aí Deus ele falando a palavra aqui, a pessoa, não é comigo não. E tem pessoas que elas estão erradas para com Deus e quando escuta a palavra fala que isso aí não é para mim não. Tem pessoas assim na terra sim, porque na palavra de Deus também aconteceu de pessoas não aceitar, tá errada ali e acha que tá certo, tá agradando a Deus, tá sendo fiel a Deus, mas não tá. E Deus corrige, tá chamando a atenção e a pessoa não aceita, não acha que tá certo. Então na terra hoje é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem muitos que acham porque Deus chamou, a pessoa tá desagradando a Deus, tá sendo infiel, tá sendo rebelde. Aí Deus chama, né? Com a sua misericórdia. Deus ele vai dando tempo, como é que se fala? Dando oportunidade à pessoa, para a pessoa se consertar, para a pessoa né? Ser fiel a Deus e obediente a Deus, e a pessoa simplesmente, não é comigo, não. Tem muitas pessoas hoje que dizem assim, eu tô certinha com o Senhor. Eu tô bem fiel, obediente ao Senhor. E Deus sabe que não tá. Deus sabe aquele e aquela que tá sendo infiel, rebelde, e diz que tá certo, que tá certa. Por quê? Porque ele diz assim dentro do coração, né? Isso aqui é a soberba, o eu e o orgulho. Deus me chamou e como é que eu tô errado? Como é que eu tô errado? Muitas das vezes achamos que estamos agradando a Deus, que estamos sendo fiéis a Deus, que estamos obedientes ao Senhor, mas não estamos. E o que é que Deus faz? Ele nos corrige, ele chama a nossa atenção, nos repreende, porque nós fazemos também com nossos filhos. Chamamos a atenção deles, repreendemos eles. Para quê? Não faça mais isso. Não faça isso. Né? E hoje em dia, eu sou filho de Deus. Aí Deus chama a atenção, Deus corrige. Não aceito não, quero não. E diz que é filho de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas porém, não obedece a Deus como filho. Então, filho obedece, né? Fique com essa palavra do Senhor. Medita aí em Hebreus 12, que o Espírito Santo de Deus vai falar ainda mais ao seu coração, amém? Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje. E que Deus abençoe a sua vida. Ouça e obedeça ao Senhor. Seja filho obediente e aceite quando Deus